Sempre achei que plantões noturnos em hospitais fossem pesadelos suficientes, mas naquela noite aprendi o que é o verdadeiro terror. Trabalho como técnico de radiologia e, devido ao imprevisto, precisei cobrir o turno da madrugada em um hospital antigo da cidade. O prédio, cheio de corredores estreitos e iluminação precária, já me causava certo desconforto, mas o que vivi ultrapassou qualquer explicação lógica. Pouco depois das 2 da manhã, recebi um chamado para buscar um paciente que precisava de exames urgentes. Peguei o elevador do bloco C, um equipamento velho rangendo a cada movimento. Apertei o botão do quarto do andar, mas em vez de parar no destino, o elevador desceu, ignorando todos os comandos. A sensação era de queda livre, embora os números do painel piscassem de forma irregular. -1, -3, -7, até que se apagaram por completo. Quando as portas se abriram, não conhecia o andar. O corredor à frente parecia com um hospital, mas havia algo errado. As paredes estavam descascadas, a iluminação era fraca e amarelada, e o cheiro de ferrugem misturado a mofo impregnava o ar. Caminhei cauteloso, chamando por alguém, mas não havia resposta. O silêncio era tão profundo que ouvia o eco dos meus próprios passos. Foi então que percebi as placas das alas. Todas tinham nomes invertidos. Onde deveria estar escrito UTI, lia-se ITU. Onde seria enfermagem, aparecia Agnegreme. Era como se estivesse em uma versão corrompida do hospital. Avancei, acreditando ser apenas uma área abandonada, até ver a primeira figura. Um paciente deitado em uma maca, mas completamente imóvel. Seu rosto estava coberto por um lençol, e os dedos das mãos pendiam para fora, longos e finos demais, como garras. Quando me aproximei, ouvi um sussurro vindo debaixo do pano. Você não deveria estar aqui. Recuei imediatamente. Meu coração disparava, mas tentei me convencer de que era imaginação. Continuei andando e cheguei a uma sala de espera. Ali, várias pessoas estavam sentadas, mas todas imóveis, olhando fixamente para o vazio. Alguns tinham feridas abertas, outros pareciam mumificadas, mas nenhuma reagiu à minha presença. Apenas os olhos de todos ao mesmo tempo viraram lentamente em minha direção. Senti um arrepio mortal e corri de volta para o elevador. Porém, quando cheguei, as portas estavam fechadas e o painel apagado. Ao lado havia um corredor mais longo, iluminado por lâmpadas que piscavam. Não tive escolha a não ser seguir por ali. No caminho, encontrei portas com placas estranhas, sala de alta, quarto sem retorno, radiologia de destino. Abri uma delas e me deparei com o que parecia ser uma visão distorcida da minha própria sala de trabalho. Equipamentos enferrujados, paredes cobertas por manchas escuras e um úmido monitor ligado mostrando imagens de dentro do hospital. Mas as câmeras exibiam ângulos impossíveis, como se filmassem corredores que não existiram. Em uma das telas, vi a mim mesmo caminhando, só que com alguns segundos de atraso. Apavorado, desliguei o monitor puxando o cabo da tomada, mas a imagem continuou acesa. E então meu reflexo na tela virou-se para a câmera, encarando-me diretamente, e sorriu. Fugi tropeçando pelos corredores, até encontrar uma escadaria. Subi os degraus correndo, mesmo sem saber onde ia andar. O ambiente parecia girar ao meu redor, e a cada andar os sinais mudavam para palavras distorcidas. Quando cheguei ao que parecia ser a saída, encontrei uma porta de metal com a palavra retorno, riscada à faca. Empurrei com toda a força. Do outro lado, vi o saguão normal do hospital, iluminado e cheio de enfermeiros. Corri para dentro ofegante, mas antes de a porta se fechar atrás de mim, ouvi um som gelado, dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo em uníssono. Volte, você já é daqui. Tentei ignorar, fingi que não tinha nada acontecido. Ninguém percebeu meu estado e o turno seguiu normalmente. Porém, desde aquela noite, algo mudou. Volta e meia, durante o trabalho, vejo de relance pacientes que não deveriam existir. Pessoas com olhares mortos, sentadas na recepção ou atravessando corredores. Quando tento focar, elas desaparecem. O pior, no entanto, aconteceu há poucos dias. Estava no mesmo elevador, cansado, e sem perceber apertei o botão errado.
Por um instante, o painel piscou novamente os números negativos. Consegui interromper antes que as portas se abrissem, mas tive certeza de que aquele lugar ainda estava lá, esperando por mim. E no fundo, sei que não escapei da de verdade. Às vezes, quando passo diante de um espelho, percebo que meu reflexo demora alguns segundos a me acompanhar. E naquele breve atraso, vejo que ele sorri, exatamente como naquela tela da sala amaldiçoada. Não sei quanto tempo posso resistir. Talvez eu já esteja preso ao hospital de Sete Além e ainda não tenha me dado conta. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de lugares paralelos, mas o que vivi certa noite no metrô mudou completamente minha visão de mundo. Já era tarde, quase meia-noite, quando saí do trabalho exausto. O último trem da linha estava aberto e entrei sem pensar duas vezes. O vagão estava quase vazio, apenas 3 pessoas estranhas ocupavam os assentos mais distantes. Um homem de sobretudo escuro que mantinha os olhos fixos no chão, uma senhora idosa segurando uma sacola de pano e um rapaz muito pálido que me encarava sem piscar. No início achei normal. Quem pega o metrô tarde da noite sabe que encontra gente esquisita. Mas quando as portas se fecharam, percebi algo errado. O aviso sonoro era distorcido como se a voz fosse metálica e arrastada demais, pronunciando o nome de estação que eu nunca tinha ouvido. Olhei pela janela tentando reconhecer o caminho, mas a escuridão do túnel parecia mais densa do que o habitual, como se não houvesse sequer lâmpadas de emergência. As estações seguintes eram diferentes. No lugar das placas azuis com o nome em branco, havia placas enferrujadas, e nelas seguiam palavras apagadas, que pareciam não pertencer a nenhum idioma conhecido. A cada parada, o trem rangia, e os poucos passageiros que entraram não se pareciam com pessoas comuns. Tinham rostos pálidos, olheiras profundas, roupas antiquadas, e alguns nem pareciam respirar. O pior era o silêncio. Ninguém conversava, ninguém se mexia além do necessário. Tentei me tranquilizar, pensando que talvez tivesse pegado uma linha especial, mas quando olhei para o relógio percebi que os números não avançavam. Era como se estivessem presos em um horário eterno, congelado pouco depois da meia-noite. Senti um frio absurdo correr pelo meu corpo. Foi então que a senhora idosa ao meu lado sussurrou: "Você não deveria estar aqui. Não é desse lugar." Olhei para ela chocado. Seus olhos eram fundos, quase sem cor, mas havia uma centelha de compaixão. Antes que eu pudesse responder, o rapaz pálido me encarava, se levantou e veio em minha direção. Seu andar era lento, mas firme. A cada passo senti o ar ficar mais pesado. Ele parou diante de mim, abriu um sorriso pequeno, revelando dentes gastos manchados. "Você é novo?" disse com voz rouca. "Raros são os que conseguem entrar sem convite." Pensei em mudar de vagão, mas as portas internas estavam trancadas. Todos os outros passageiros começaram a olhar para mim como se esperassem que eu fizesse algo. O homem de sobretudo ergueu o rosto pela primeira vez e pude ver que não tinha olhos, apenas 2 cavidades escuras, profundas como poços. Ele apontou em minha direção. Foi nesse momento que percebi: eu tinha entrado em Sete Além. O metrô que deveria me levar para casa havia se transformado em um portal para aquele lugar amaldiçoado que sempre achei ser apenas uma lenda urbana. O medo me consumiu e só conseguia pensar em sair dali. Corri até a porta tentando forçar a abertura, mas estava completamente travada. O rapaz pálido se aproximou ainda mais e encostou a mão gelada no meu braço. A sensação foi de queimadura, como se gelo sólido penetrasse minha pele. "Você não deveria lutar," ele disse. "Poucos voltam." Desesperado, eu gritei pedindo ajuda, mas os demais apenas observavam imóveis. Até que, inesperadamente, a idosa segurou minha mão com força. "Na próxima estação, desça sem olhar para trás," sussurrou. "E sua única chance." O trem parou com um estrondo, como se tivesse batido contra algo. A porta se abriu e, sem pensar, saltei para a plataforma. Só que não parecia uma estação de verdade. Era um espaço amplo, coberto de névoa, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam. As paredes estavam cobertas de símbolos riscados como marcas de unhas humanas. Atrás de mim, ouvi o apito metálico e ouvi o rapaz pálido me observando na porta, sorrindo. A idosa continuava sentada, mas antes de as portas se fecharem, ergueu a mão em gesto de despedida. O trem partiu lentamente, engolido pela escuridão do túnel. Fiquei sozinho.
O silêncio era ensurdecedor. Comecei a andar pela plataforma em busca de uma saída, mas quanto mais caminhava, mais a névoa me cercava. Até que depois de alguns minutos intermináveis, vi uma escadaria de ferro levando para cima. Subi correndo sem olhar para os lados, e quando alcancei o topo, uma claridade ofuscou meus olhos. Quando dei por mim, estava na estação habitual perto da minha casa, como se nada tivesse acontecido. O relógio marcava 00:07, exatamente o horário em que eu havia embarcado. O trem estava vazio, parado, com portas abertas. Não havia sinal da idosa, do rapaz pálido, nem do homem de sobretudo. Saí dali correndo e nunca mais usei o metrô depois da meia-noite. Ainda hoje, ao fechar os olhos, sinto a mão gelada do rapaz em meu braço, e o eco da voz dele me atormenta. Poucos voltam. Eu voltei, mas não tinha certeza se realmente saí de lá.